Só no ano passado, motoristas com suspeita de embriaguez provocaram mais de 325 mil acidentes, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito. Nos últimos 2 anos, a mistura de álcool e direção matou mais de 2.400 pessoas. Se temos uma lei, que é a Lei Seca, que é considerada bastante rígida, por quê? Por que esses casos continuam acontecendo? E a gente sabe que falta muito o quê? Conscientização, orientação, como conversar com os nossos filhos, os nossos jovens e fazer entender realmente sobre esse assunto, a importância que a gente precisa dar para esse assunto. Vamos bater um papo junto com a gente? Aqui no nosso estúdio eu recebo a advogada Lara Brahim, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Roberto. Boa tarde. E a psicóloga Gisélia Freitas, muito obrigada também, Gisélia, pela sua participação. E a gente se pergunta por que mesmo diante de tantos números absurdos, por que mesmo diante de um caso como esse, que dói o coração de quem é pai, de quem é mãe principalmente, por que ainda assim a gente vê esses casos acontecendo, Gisélia? Boa tarde. Né? Boa tarde. Que assunto delicado e importante, né? Para uma segunda-feira. Até porque, Robertinha, a gente vive dentro de uma cultura que é tão permissiva isso, né? O jovem, socialização e álcool vivem junto. Socialização e álcool na nossa cultura é algo que faz parte. Hoje o jovem, uma pessoa, né? Tanto que tem aquela frase, ninguém faz amigos bebendo leite, né? Então existe isso dentro do nosso comportamento e o álcool está presente em tudo, em qualquer festa, desde batizado, aniversário, evento dentro de empresas. O álcool, ele tem fácil acesso, assim como a direção. Né? O volume de carros, de automóveis hoje é muito maior do que um tempo atrás. E não basta só conscientizar, né? Porque esses jovens, a gente sempre acha que vai acontecer com o outro, nunca acha que vai acontecer com a gente. Então, nós realmente assumimos uma responsabilidade que vira arma a partir do momento que consumimos esse álcool. Álcool que, dependendo da química do cérebro, pode dar sono, pode levar à agressividade, ninguém sabe o efeito. Então, é melhor evitar. E levar essa conscientização para os jovens que estão aí, ó, muitos na maioridade, Sim. né? Opa, acabei de conquistar meu primeiro veículo, estou ali, né, no momento de descontração. Por que é tão difícil fazer com que essa informação realmente entre na cabeça deles? Acesso ao primeiro emprego, né? O mercado está aquecido, muito trabalho, jovens estão ingressando, estão tendo acesso também mais fácil à bebida, ao veículo, né? Por que não usa isso para se proteger, né? Hoje também tem muita transporte com custo muito mais em conta, tem que ter essa consciência. Mas a maturidade, né, o arcabouço psíquico desse jovem, ele ainda não está formado, ele ainda não tem essa consciência. Então precisa estar a família, precisa estar os amigos, precisa ter essa maturidade que está difícil controlar. Com acesso a dinheiro, acesso fácil a álcool permitido, e se bebe e consegue dirigir, ainda vira herói. Verdade. E ainda gosta de sair como um maioral, às vezes até mesmo no grupo, entre os amigos, com histórias para contar, né? Sim, sim. Agora, a gente sabe, como eu bem disse, doutora Lara, que a gente tem uma lei muito rígida, a gente está falando da lei seca, mas ainda assim as pessoas não respeitam. Por quê? O que está faltando? Exatamente, Roberta. Boa tarde a todos boa tarde. Que nos assistem. Boa tarde, Gisela. A lei, ela vem para tentar remediar um problema, como bem disse a Gisela, ele é social, né? As pessoas bebem no seu dia a dia, as pessoas têm acesso a veículos, né? Dirigem no dia a dia e combinam e fazem essas duas combinações. A lei, ela vem para tentar remediar quando os casos já estão acontecendo, quando eles já aconteceram, quando as pessoas, né, vêm a dirigir embriagadas e quando vem acontecer algum crime. Mas é um problema, antes de tudo, social. As pessoas precisam se conscientizar, os jovens precisam se conscientizar e se responsabilizar pelas suas atitudes. Então, embora tenha a lei, a gente depende ainda das pessoas, porque aqui nós hoje estamos tratando de um caso um fato que já aconteceu, infelizmente, né, muito triste, e que a lei agora, infelizmente, só vem para tentar remediar essa situação, né? Tentar diminuir, tentar dar uma resposta. O Estado tenta dar uma resposta a um problema que é social e que depende também dos atores desse processo. Agora, o que chama a atenção, Gisele, é que se tratando principalmente do público jovem, eles estão muito mais preocupados em conseguir burlar a lei, em conseguir encontrar rotas alternativas que eles vão fugir de blitz, em conseguir descobrir na internet se é possível mascarar
o cheiro do álcool, né, caso seja parado, do que realmente se preocupar com a vida. Baixa um aplicativo, existem grupos de WhatsApp sobre no trânsito, né, para saber onde que está a polícia. Existem vários grupos para começar a falar com o outro aonde que está tendo blitz, aonde que tem polícia, aonde que está acontecendo. Então, essa preocupação não era para ser maior. A consciência do risco que acontece, olha aí, então estou falando só de vidas, né? Estou falando também de, mais uma vez, reforçando a questão cultural. As leis são rígidas, mas existe uma questão cultural enraizada do comportamento do brasileiro, de que a socialização e o álcool associado ao prazer, não associa ao álcool ao perigo. O álcool é associado à felicidade, a prazer, à festa, a momento alegre, não se associa álcool ao perigo. Olha lá, vamos pensar aqui nas alternativas que a mãe, o pai, os avós podem falar assim para os filhos, para os netos, né? Sim. Ah, mas você tem um táxi? Ah, mas você tem hoje carro por aplicativo? Ou então me liga, eu dou um jeito de te buscar. E ainda assim, eles não aceitam, olham tudo isso como um custo. Sim. Né? O fator economia, o fator dinheiro ainda pesa muito para esse jovem. Como que a gente consegue convencê-los? O custo da vida, né? Muito complicado. Agora, como se convence uma pessoa que dentro da sua psique acha que tem um estoque inesgotável de vida, de que ele pode viver eternamente, que o de ruim, doutora, só acontece com o outro, só acontece com o vizinho, é um amigo que é burro, ele não sabe dirigir. Eu já escutei semana passada, o problema é quem está no volante. Né? Então, essa consciência vem, mais uma vez, de uma questão cultural, psicológica. E o jovem, ele ainda o nosso jovem de hoje, a nossa cultura, ele ainda tem um desenvolvimento um pouco mais infantilizado, demora mais essa questão da consciência, da responsabilidade, porque eles estão sendo adultos mais tarde do que a geração dos nossos pais. Então, esse desenvolvimento também da psique social desse jovem, ele tem que ser alimentado também pela família. É lá do início, desde quando é pequeno, começar a desenvolver responsabilidade. Responsabilidade com o copo que suja, responsabilidade com a cama que tem que fazer, porque isso o cérebro vai desenvolvendo ali uma maturidade, uma responsabilidade que ninguém imagina que a cama que eu obrigo o meu filho a fazer pode salvar a vida dele, porque na verdade tem a ver com comportamento, responsabilidade. Se eu não tenho responsabilidade com as minhas coisas, eu vou ver com a vida de quem está na minha garupa. Pois é. E aí a gente se pergunta a respeito desse caso, Lara, né? Qual é o tipo de crime que esse jovem possa vir a responder, lembrando que a maior pena, a gente já sabe, ele vai pro resto da vida dele carregar a culpa, né? Que a namorada dele morreu nesse acidente. Mas isso não o exime de uma responsabilidade jurídica, né? Exatamente, Roberta, não exime de uma responsabilidade jurídica e há uma grande discussão no nosso ordenamento jurídico, no direito, acerca de qual crime vai ser imputado, né? Qual crime esse jovem vai responder. E aí a gente entra em duas questões. Há uma coisa que a gente chama dentro do tipo penal, que é o dolo, que é a vontade do agente de praticar ou não essa conduta. Nesse caso, no caso dos crimes de trânsito, que normalmente possam, né, de embriaguez ao volante, que levem a uma consequente morte de alguém, há uma discussão se há dolo eventual ou se há culpa consciente, ou seja, se a pessoa, quando ingeriu o álcool, ela pensou, pode ser que eu tire a vida de alguém. E ela, com esse pensamento, falou, mas eu não me importo, eu não ligo para isso, eu aceito se isso acontecer, ela vai ser enquadrada, né, a conduta dela, a vontade dela vai ser enquadrada em dolo eventual. Porém, se a pessoa ela pensa, posso sim vir a matar alguém, mas ela não admite em hipótese nenhuma que esse evento aconteça, se ela não acredita que esse evento vai acontecer, ela se enquadra em culpa consciente. E por que essa questão é importante? Porque o Código de Trânsito Brasileiro tem uma previsão para crimes que levem à morte de embriaguez, por embriaguez ao volante de forma culposa. E o Código Penal, ele prevê o homicídio, artigo 121, os crimes dolosos contra a vida. E se é dolo eventual, ou seja, se a pessoa se ela aceita que isso pode acontecer, se ela aceita que esse crime possa vir a acontecer, ela vai se enquadrar no artigo 121 e vai ser dolo eventual. Se for culpa,
Se ela agir com culpa consciente, será o Código de Trânsito, a previsão do artigo 302. E qual é a diferença disso? As penas são diferentes e os crimes dolosos contra vidas são processados perante o tribunal do júri. Ou seja, se for dolo eventual, as pessoas serão submetidas ao tribunal do júri, onde são 7 jurados que vão julgar essa conduta. Se for um crime culposo, vai ser o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, em que vai ser um juiz togado que vai julgar. E, para além disso, há diferença de pena. No crime do artigo 121 por dolo eventual, a pena mínima é de 6 a 20 anos. Isso significa que, vindo uma possível condenação, se for acima de 8 anos, a pena imposta no tribunal do júri, né, depois pelo juiz na sentença, se for acima de 8 anos, a pessoa pode pegar até mesmo um regime fechado, ou seja, ela pode responder a sua pena presa. Já no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 302, a pena mínima é de 5 a 8 anos. E já nesse caso, se ela for condenada, por exemplo, com a pena máxima, que é de 8 anos, ela não vai poder começar o cumprimento da sua pena em regime fechado, mas sim em regime semiaberto. Então, há uma grande discussão no âmbito jurídico. Nesse caso, eu entendo que seria a culpa consciente, porque como vamos admitir que um jovem, né, que bebeu e estava com a sua namorada, admitiu a possibilidade de matá-la, né? É uma situação muito complexa. Então, eu entendo que seria, nesse caso, aplicada o 302 do Código de Trânsito. Olha só, eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo a Renata. Há pouco mais de 2 anos, há aproximadamente 2 anos e 4 meses, ela perdeu a filha, a Amanda Marques, em um acidente provocado por um motorista que havia bebido antes de dirigir. Renata, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Qual é a sensação que te dá quando você vê uma notícia como essa que a gente deu hoje, né? Algo que aconteceu, uma história bem parecida com sua filha há 2 anos e 4 meses atrás? Boa tarde, Beta. Boa tarde a todos. É muito triste, né, saber de mais uma notícia dessa, né, de uma gente, né, ser morta desse jeito, pela mesma maneira, né, direção e bebida, coisas que não combinam, né? E qual é o seu sentimento como mãe quando a gente para pensar como é que tem sido a sua vida desde então? Porque quem está ali pegando, né, a direção do carro e depois que consumiu bebida alcoólica, ela não consegue imaginar os estragos que ela possa vir a fazer na vida de uma família. Como é que tem sido a sua vida? Infelizmente, ninguém pensa na vida do próximo, né? Como pode acontecer, o que vai acontecer, ninguém pensa no próximo, né? Nem pensa o depois que acontece, como que a família vai ficar. É uma dor imensurável, ninguém conhece essa dor, o que nós passamos, mães, principalmente mãe, porque a mãe gera o filho, nasce, está ali, ela cria seu filho. Então, é uma dor sem tamanho, não tem como a gente falar e mensurar essa dor, essa tristeza, essa saudade. É muito triste, assim, eu saber de mais uma notícia dessa. E imagino eu que esse sentimento da senhora aumenta ainda mais a cada dia quando você aguarda também por um julgamento, né? Sim, cada dia mais a gente vai apertando o coração, né? Querendo resolver logo, fazer justiça, né? O que eu quero é justiça. Justiça só, não quero vingança. As leis estão aí, as leis são rígidas, tem que ser. Por quê? Hoje é comigo, amanhã pode ser com outros, com vocês. Então a gente tem que estar em cima mesmo da justiça, porque tem que ter um jeito para isso cessar, para isso acabar um pouco, entendeu? De não ter mais família chorando, lutando em busca de justiça, porque a gente sofre muito, já sofre com a perda de um filho e ainda sofre mais ainda ter que ficar correndo atrás de justiça.
ter que querer que o réu é condenado para a gente poder amenizar o coração da gente um pouco. Porque, eu não descanso, eu não tenho descanso na minha vida. Então é muito triste mesmo, dói muito, ninguém sabe o tamanho dessa dor. E, Renata, a gente já sabe que ele vai a júri popular, né, o Wagner Nunes, mas até lá, até isso acontecer, de que forma que você vai reagindo com as tentativas, né, de tentar responder de outra forma? Como que isso chega até o seu coração de mãe? É difícil falar isso, a gente vai buscando até acontecer isso, vai em busca da mídia também, que graças a Deus a gente tem mantido aí com a ajuda de vocês todos e querendo mostrar, né, para a justiça que isso é ilegal, né? Bebida e direção e querer mesmo justiça, entendeu? E a gente vai levando porque não há nem a justiça possa ser qual lá for a condenação dele. A minha dor vai ser até minha morte. A minha tristeza, a minha saudade é até a morte, até o último dia da minha vida. Não tenho o que trazer minha filha de volta. O que me resta é dor e saudade. Imagina o sofrimento dessa mãe, que há 2 anos e 4 meses não tem a possibilidade, né, de matar a saudade dessa filha. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, Renata, lembrando que a defesa do Wagner Nunes disse que ele não tinha intenção de matar a Amanda. Mas a gente sabe, Gisélia, que embora, né, de alguma forma as dores nem se comparam, mas acaba que em troca de uma diversão, um jovem que tem essa atitude de fazer essa mistura álcool e direção, em troca disso ele acaba com a própria vida também, com a própria liberdade, embora a gente esteja falando aí de dores que nem se comparem, né? E não é só a própria vida, a vida do outro, a vida de uma família. É a vida de várias pessoas também que estão ligadas com aquela pessoa. Quando uma pessoa morre, esse luto é vivenciado por todo mundo que faz parte daquele meio social, daquele meio familiar dessa pessoa. São destruídos, porque não existe retorno, né? Bens, né? O carro, a moto que foi destruído, tudo bem, mas não tem seguro para a vida. Não existe isso. E esse modelo educacional, igual a gente está falando da lei aqui, como punitivo, ela tem que começar lá da primeira infância, sabe, Roberta? Começar a ensinar dentro do nosso modelo educacional, já que a bebida é muito enraizada aqui, já que no Brasil é tudo permitido, tudo se tem jeitinho, começar a ensinar para essa próxima geração quais as consequências sobre ter responsabilidade, sobre ele já crescer entendendo que tudo bem que o álcool é permitido, é social, mas existe uma responsabilidade, uma maturidade que essa psique precisa ser desenvolvida o quanto antes. Tem que começar dos nossos filhos, piquititinhos ainda, e desenvolver essa consciência. E mostrar também o desfecho, né? A importância de quando a gente mostra o julgamento de um caso. E isso também possa fazer com que traga um pouco mais de consciência para essa juventude. Né? A gente acha que no Brasil tudo leva muito tempo, é longo, não acontece. Ninguém é preso aqui por dirigir bêbado, né? Foi acidente, foi sem querer, não foi por mal. Então, essa consciência também tem que ser desenvolvida, porque o que acontece de forma muito rápida na justiça lá fora, aqui é muito demorado. E eu não sei por que demora tanto ainda o desfecho desses crimes. E muitos, às vezes, crimes hediondos que também deveriam ter sido fomentados mais rápido. E Lara, na época que a gente noticiou aqui o caso da Amanda Marques, eu me lembro que o suspeito teria tentado sair do local do acidente, tentado fugir. E já esse caso de hoje, o namorado teria tentado ajudar, né, salvar a vítima. De que forma que essa mudança de comportamento, você fugir do local ou não, ou prestar socorro, de que forma que isso pode amenizar ou não também a pena?
Roberta, essa questão de fugir, prestar socorro, ela influi em diversas questões, né, no direito penal. Em primeiro, não sei nesse outro caso se houve uma prisão, mas essa conduta de fugir, ela é uma conduta, inclusive, que pode ser considerada para que essa pessoa seja presa e fique presa respondendo o seu processo. Porque se ele fugiu, para além de fugir do ato, né, ele não estava assumindo a sua responsabilidade. Então, há o perigo dessa pessoa se evadir de responder ao processo, algo nesse sentido. Então, essa fuga, ela pode ser considerada, levada em conta no momento para decidir para o juiz, que o juiz vai decidir se essa pessoa deve ou não ficar presa. No caso que nós temos hoje, em que o namorado da jovem prestou socorro, isso contribui a favor dele, porque ele prestou o socorro, né, ele assumiu a sua responsabilidade, se manteve ali para aguardar, né, aquilo que viesse a acontecer com ele. Então, isso o auxilia, depõe em favor dele em relação ao processo penal em si. E olha só, teve um outro caso que chamou a atenção aqui no nosso estado, que foi o acidente da jovem Ramona Bergamini. Ela morreu em um acidente também envolvendo um motorista que estaria embriagado. Vamos ver. Estava em casa, o polícia que estava no local do acidente ligou, depois o pai dela ligou para mim, desesperado, a sua filha morreu, a sua filha morreu. Aí você pensa, ela cometeu uma infração, ela furou um sinal, o que ela fez de errado? Não, ela estava 200 metros de casa, parada no sinal para entrar em casa, bêbado, na contramão, e assassinou ela, porque não foi um acidente. Mais uma mãe que está aqui fazendo esse alerta. Qual é a intenção hoje do programa? É fazer com que você de casa consiga levar essa informação adiante para o seu filho, para o seu neto, para os seus sobrinhos, que a gente precisa mudar essa cultura. E aí, Gisélia, quantas e quantas vezes já presenciei situações em que a pessoa até pensa assim, fala assim, não, eu vou sair, não vou beber. Só que aí chega na hora, empolga, se anima e sem querer muda aquele cenário. Né? Como que os pais, como que os avós conseguem, de alguma forma, ajudar a manter esse pensamento dos jovens de mudar essa cultura mesmo? Isso tem que ser verbalizado o tempo todo, né? Eu já falo que essa mãe, esse pai, esse avô não só sair, mas como rezar. Porque eu já estou indo até para um outro nível mais transcendental, porque parece que a educação está muito difícil de acessar o nível que nós atingimos hoje, né? E acontece aqui, você está mostrando alguns casos, mas isso é cotidiano. Isso é o tempo todo. E festas, baladas, regadas de bebida, isso tem o tempo todo, né? Então, pelo volume que se tem, né, espera-se realmente que esse aumento seja significativo, infelizmente. E esse jovem, quando chega lá, você falou uma coisa importante, ele falou assim, ele vai com a consciência, eu acredito que ele vai com a consciência, hoje eu não vou beber. Tá? Só que chega lá incentivado pelos próprios amigos. Então, o meio social, só um pouquinho, deixa de ser bobo, menina. Você vai sair de casa e não vai beber, que vai gastar com transporte nada, né? Pode deixar que a próxima sou eu. Então, isso influencia. E ele fala assim, é só um pouquinho, esse pouquinho não caia. E lembrando que a nossa lei não tolera nada, zero álcool, né? Isso. Obrigada pela participação de vocês, obrigada, doutora Lara, obrigada também, Gisélia Freitas. Deixa eu agradecer a Renata, a mãe da Amanda Marques, que participou com a gente mais uma vez. Receba o nosso abraço sempre, viu, Renata? Obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Obrigada a vocês. Boa tarde.